Olá, eu sou Andréa Repsold, presidente do LEAD Rio de Janeiro. Hoje estamos começando mais um Business Talk e eu em conversa com Pedro Werneck. Pedro é cofundador e presidente do Instituto da Criança, que é uma gestora social com 3 décadas de história dedicada a potencializar ações sociais. Desde 2008, ele se dedica integralmente a essa missão e liga a instituição com uma visão corporativa, inovadora e estratégica. A trajetória do Pedro ela é marcada por mudanças surpreendentes que comprovam como é que o impacto positivo é alcançável quando você tem uma gestão eficaz e comprometida. Dentro de uma estrutura corporativa bem organizada, a combinação de processos, metodologias, tecnologias podem inspirar uma cultura de solidariedade e cooperação. Então, Pedro, eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que essa sua experiência de 3 décadas na área social moldou essa forma de sucesso, né, que você lidera o Instituto da Criança, especialmente quando você integra essa visão corporativa com ações sociais. Você está sempre inovando, né? Você está sempre trazendo coisas novas para os empresários que querem trabalhar junto com o Instituto da Criança. Olá, André, é uma alegria estar aqui participando com vocês desse nosso encontro. E realmente o Instituto tem uma história de 30 anos, onde no início nós tivemos a experiência de conhecer diversos empreendedores sociais. Nós fazíamos reuniões presenciais no Hotel Marina para conhecer e trocar ideias sobre quais as questões emergenciais, eminentes que os empreendedores estavam buscando resolver. E nesses encontros nós tivemos a oportunidade de reconhecer a grande dificuldade que os empreendedores tinham numa boa gestão, porque eles eram bem intencionados, os empreendedores sociais são pessoas que veem o que todo mundo vê nos ambientes hostis, sentem a necessidade que todo mundo sente de fazer algo naquele ambiente, mas eles se diferem porque eles vão lá e fazem. Começam a agir, começam a atuar, começam a praticar uma ação. Mas nem sempre estão preparados estruturalmente, profissionalmente, para que esse processo funcione de uma maneira adequada, com um ritmo esperado para que os resultados surjam. E nós então começamos a perceber a necessidade de trazer para dentro do ambiente social uma gestão corporativa pautada pelas boas práticas empresariais, que nós conhecíamos através das experiências empresariais que eu, meus irmãos e os nossos amigos que estávamos iniciando o Instituto naquela altura, estamos falando há 25, 30 anos atrás. E diante dessa evidência, o nosso desafio foi trazer esse conhecimento para dentro do Instituto com a intenção de replicar a partir do momento em que o Instituto estivesse pronto para que servisse de inspiração para que os empreendedores pudessem seguir essa trilha. Super interessante, né? Acho que vocês pegaram exatamente o problema maior, né? Porque a intenção às vezes é muito boa e a execução é que precisa ser profissional, né? Pois é, porque só a vontade não resolve. E muitas vezes o empreendedor acaba desistindo no meio do caminho. Ele acaba sendo abatido pelas dificuldades. A gente já viu diversas vezes instituições fecharem simplesmente por falta de recursos, falta de capacitação técnica. E o que é uma pena, porque cada vez que o empreendedor encerra, diversas pessoas são desatendidas, né? Desassistidas. E a questão também é que você tem uma pessoa bota uma energia, né, naquilo e às vezes ela fica muito frustrada porque ela não conseguiu realizar. Por falar nisso, quais são as principais dificuldades que o Instituto já enfrentou, assim, contando um pouco isso para os nossos ouvintes, o que assim, realmente as pessoas mais encontram como barreiras? Uma grande dificuldade sempre foi a sustentabilidade, não só do Instituto da Criança, como de toda a organização social, porque se já é um desafio para as empresas venderem produtos e serviços, imagina você vender responsabilidade social, que nem sempre é algo tangível, que você coloca a mão, que você pega, que você leva para casa, ou que você se beneficia com o serviço usando a seu favor, a da sua família. Então a gente o empreendedor social ele precisa levar para o seu investidor, para o seu doador, a consciência sobre o que representa aquele investimento. E para isso acontecer é preciso evidenciar os efeitos das ações. Então um grande desafio é trazer à tona esses resultados
de uma forma bastante clara, onde as pessoas possam se sentir atraídas e dispostas a fazer cada vez mais. Por isso que vocês têm os relatórios, né? Extremamente bem feitos, onde vocês mostram e comprovam todos os trabalhos, não é isso? Sim, os relatórios é um dos nossos... uma das ferramentas, né? Que a gente dá muito valor. Aprendemos a fazer esses relatórios com amigos que eram consultores dessas Big Four, Price, UI, KPMG, que ofereceram esse conhecimento de forma pro bono para o Instituto, para que a gente pudesse aprimorar a nossa área de consultoria, que hoje se chama Consolida Soluções Sociais. É um braço que o Instituto tem. E, através desse braço, a gente consegue prestar serviços para as empresas que contratam o Instituto para oferecer serviços de consultoria na elaboração de projetos, na relacionamento com comunidades, diagnósticos sociais, a fazer customização de um projeto, a fazer aplicação de leis de incentivo. Tudo isso favorece o processo de desenvolvimento das ações das empresas que sozinhas muitas vezes não sabem o que fazer, com quem fazer, aonde fazer, por onde começar. Então essas respostas o Instituto traz com muita facilidade, com muita propriedade e sobretudo com muita experiência, porque nesses anos já foram mais de 1000 projetos, já foram mobilizados cerca de 500 milhões de reais em projetos e ações diversas no Rio de Janeiro e no Brasil, né? E assim, dentro desse espírito, como é que você consegue colocar uma cultura de solidariedade, cooperação, implementar isso dentro de uma estrutura organizacional? Quer dizer, a pessoa está pensando em fazer um trabalho na sua indústria, na sua empresa de responsabilidade social. Como é que vocês conseguem entrar e conseguir fazer esse projeto ter vida? André, eu acho que o primeiro aspecto importante é a consciência, que passa pelo entendimento da necessidade de se fazer algo, né? Toda vez que a gente se conscientiza de que a gente tem algo a fazer e a gente assume a vontade de fazer, a gente traz junto a responsabilidade por aquilo. Então, é muito importante que a liderança ou as lideranças da empresa tenham a consciência sobre a necessidade e o objetivo verdadeiro, genuíno, sobre aquele objetivo de trazer uma ação, de trazer uma área, de criar um departamento de responsabilidade social. O que hoje em dia está muito evidente, está muito claro o quanto é benéfico para as empresas. Porque desde eu ouço assunto de responsabilidade social há 30 anos, né? Agora está mais eu posso dizer que eu sou testemunha de toda uma transformação, de toda uma mudança que vem acontecendo debaixo dos olhos com muita clareza. Sobretudo com a chegada da agenda ESG, que foi um grande elemento fomentador para a prática da responsabilidade social. Mas o que traz valor é a percepção de que uma empresa que está trilhando a agenda ESG, ela está contemplando a expectativa dos seus colaboradores, dos seus clientes, dos seus fornecedores, dos seus sócios, de todos os seus stakeholders de uma forma geral, porque está dando a eles uma resposta que corresponde à expectativa do que se espera de uma empresa do momento presente, que é muito diferente das empresas de 30, 40 anos atrás, quando se trabalhava dentro da lógica do capitalismo selvagem, onde as pessoas trabalhavam para tirar o máximo do seu cliente, o máximo do seu funcionário, o máximo do seu fornecedor em benefício da própria empresa. Hoje, se você se você convida um colaborador para trabalhar numa empresa e ele percebe esse ambiente, ele vai se afastar, ele não vai querer permanecer naquela empresa, simplesmente porque não corresponde à expectativa da sociedade de hoje. Hoje existe muito mais um alinhamento com o capitalismo consciente, onde as pessoas buscam, ao contrário, o cooperativismo, onde todo mundo ganha, onde todo mundo se beneficia e existe um equilíbrio muito maior. Então, partindo dessa lógica, o empresário que percebe o ganho que ele tem, a atração que ele vai ter dos seus colaboradores, da permanência deles, né? Porque a gente sabe o quanto custa trocar um colaborador de uma empresa, até ele se adequar, até o novo entrar, até ele funcionar bem. Tem um custo altíssimo e péssimo para a empresa mudar de colaboradores. O ideal é
ter colaboradores fazendo carreira na empresa. Então, quando você consegue fazer que esse colaborador se sinta feliz dentro de casa e, ao mesmo tempo, crie no ambiente onde ele trabalha um clima organizacional saudável, onde existe um interesse pelo bem comum, onde existe a vontade de contribuir em ações sociais, isso provoca um relacionamento muito mais saudável entre o grupo. E esse relacionamento amplia as amizades, faz com que as pessoas conversem com muito mais harmonia e acabam conseguindo fazer novas ideias. Produtividade. Aumentando as novas ideias são as chamadas inovações. Nova ideia nada mais é do que uma inovação, é criar uma situação nova. E muitas vezes até ideias que surgem a partir das ações sociais. Então, isso tudo vai trazendo aos poucos para a empresa um ganho econômico, na medida em que há uma produtividade maior. E há também a atração dos seus clientes que gostam de consumir de uma empresa que tem um papel na responsabilidade social. Logo, responsabilidade social representa trazer benefício econômico para a empresa. E benefício econômico para a empresa é o que interessa às empresas que fazem parte do mundo capitalista. Você tocou num ponto super interessante, porque desde a atração de talentos, né, para a empresa até a aprovação do consumidor, né? Porque o consumidor também precisa, né? Em todos os níveis, ele quer saber da onde ele está comprando o serviço, comprando o produto, né? Então, cada vez mais, e a informação está muito disponível, né? Então... E ainda trago um fator, um elemento a mais, que é na hora que a empresa faz um IPO, na hora que ela vai ser vendida, se ela já tem essa estrutura bem elaborada, ela ganha valor também de mercado. Então isso também é um aditivo excelente, positivo. O Pedro, ao longo da sua trajetória, você experimentou mudanças surpreendentes nessa área social, né? Você poderia compartilhar alguns exemplos ou alguns momentos e projetos que exemplifiquem como é que uma gestão eficaz pode gerar os impactos positivos significativos dentro de uma empresa ou de uma corporação? Sim, tem vários exemplos. Acho que um exemplo muito claro foi o período da pandemia, quando aquele primeiro instante ali em que ninguém sabia o que ia acontecer, foi formado um grupo, o qual eu fui convidado a participar, chamado União Rio, onde o propósito era fazer reformas em leitos hospitalares no Hospital Universitário do Fundão, uma vez que havia o risco de não ter leito para todos os pacientes. E naquele momento era uma angústia muito grande, que ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, e esse grupo começou a trabalhar através do WhatsApp, reuniões virtuais, e logo foi lançado uma campanha pelo WhatsApp, convidando as pessoas a fazerem doações. E essas doações, Andréia, em 3 dias alcançaram o valor de 5 milhões de reais. Nossa, surpreendente, espetacular, né? Maravilhoso, né? No sentido de que houve uma resposta do público muito efetiva. E o objetivo naquela altura era fazer 50 leitos hospitalares no Hospital do Fundão, no Universitário do Fundão. E com esses recursos começaram a crescer tanto que a gente foi aumentando, passamos para 60 leitos, depois fizemos mais 90 leitos de UTI, e não paramos mais, porque o ingresso de recursos foi numa crescente que alcançamos 40 milhões de reais só para a área da saúde. E foi fundamental naquele período. Fundamental. Né? Fundamental. Salvou, imagina o número de vidas que foram salvas com esse projeto. Né? Sim, e a importância da boa gestão nessa altura é porque era um movimento, não havia uma estrutura profissional, não havia uma empresa, não havia um grupo de trabalho profissional. Então o Instituto se encarregou, ficou responsável, junto com o Instituto Desiderata, de fazer a gestão desses 40 milhões para ativar leitos. E aí foi surpreendente a dinâmica de funcionamento, naquela altura ainda com muito pouca experiência no uso das reuniões virtuais. Nós não tínhamos essa vivência. Era uma coisa muito era tudo muito inédito, né? Inédito. Mas nós conseguimos formar vários grupos, né, de trabalho, junto com o pessoal da Redditor, junto com o pessoal do HU e a equipe do Instituto e a equipe do Instituto Desiderata, e conseguimos, Andréia, fazer a ativação não só desses 160 leitos, mas fizemos também mais 200 leitos lá na Barra, num hospital de campanha, junto com a Redditor, e fizemos reformas em hospitais em Nova Iguaçu e Japeri, num total de mais de 450 leitos foram ativados. Além disso, mais de 130 consultórios reformados no HU
e a compra de mais de 1 milhão de EPIs que foram distribuídos para 30 instituições, entre bombeiros, polícia, delegacias, para que eles pudessem seguir trabalhando. E patrocinamos também salários de funcionários do Hospital HU, que àquela altura precisou contratar mais gente e não tinha tempo de fazer os processos legais para fazer essa contratação. E com certeza, então foi importantíssimo. Essa experiência ficou, né? Quer dizer, eu acho que é um aprendizado num momento emergencial, mas é um aprendizado para o resto da vida. Sem dúvida. Depois, no ano seguinte, 2022, né, já 2 anos depois do início da pandemia, nós também fazendo uma parceria com a União BR, que é um grande movimento nacional liderado pela Tatiana Monteiro de Barros e a Marcela Baltar. São 2 empreendedoras sociais espetaculares, você conhece. Elas conseguiram uma aproximação com a Petrobras e nós recebemos 30 milhões de reais para fazer a distribuição de 270 mil botijões de gás em 150 municípios para 65 mil famílias no período de 1 ano. Esse processo foi todo concluído e entregue depois para o Tribunal de Contas lá da Petrobras e em maio do outro ano estava tudo aprovado. Então você imagina a mobilização para fazer, né, todo esse volume de entregas e de processos e reconhecer quem são as famílias, onde é que elas estão. Entregávamos através de SMS, fazíamos contato com a família pelo SMS, eles iam no depósito e trocavam pelo botijão. Isso tudo deu muito certo e está resolvido. Então são exemplos assim, como também com as chuvas de 2011, fizemos com o Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, um condomínio de casas lá em Petrópolis, na região de Itaipava. Construímos 24 casas de alvenaria, com patrocínio de várias empresas, a Klabin, a Gerdau, a Coca-Cola, a XP, Instituto Brasileiro de Petróleo. Várias empresas investiram e nós contratamos a CMN, que é uma construtora aqui do Rio de Janeiro, para fazer a construção de 24 casas. Ficaram prontas essas casas, a gente ainda tinha terreno e não tinha mais dinheiro para fazer obra. Descobrimos então que o governo de estado tinha casas pré-moldadas que até então não sabiam onde colocar. Conseguimos, através de uma articulação, que também é um ponto muito fundamental em quem trabalha na responsabilidade social, ou melhor, acho que em todas as áreas, boas conexões, boas relações fazem muita diferença, e nós conseguimos, através de pessoas conhecidas no governo naquela altura, que o governo transferisse 50 casas pré-moldadas para dentro desse condomínio. Hoje temos lá 74 famílias, 300 pessoas vivendo dignamente em suas casas. Isso é espetacular, né? Porque quando você ajuda uma família, você ajuda todo o entorno, né? A família amplia aquilo, né? Muito bom. Maravilha. Me conta um pouquinho, quais são as estratégias que o Instituto da Criança adota para garantir que essas ações sociais permaneçam estratégicas, inovadoras e alinhadas com as necessidades que aquela comunidade que está sendo atendida, né? Como é que dá continuidade desse projeto, né? André, eu digo sempre que o Instituto me ensina muitas lições todos os dias, né? E uma das lições que eu considero muito significativa é a importância da escuta. Eu aprendi a ouvir muito as pessoas. Eu procuro o tempo inteiro prestar atenção no que elas têm a nos dizer. E eu acho que a gente, quando ouve as pessoas que vivem as situações, você tem uma capacidade muito maior de encontrar as soluções. Então, o Instituto foi, ao longo dos anos, reunindo empreendedores sociais que nós fomos conhecendo em todo o Brasil. Hoje nós temos o que chamamos de rede integrada do Instituto, que é uma base com mais de 900 instituições em 24 estados brasileiros. E com a experiência dessas pessoas e com o relacionamento que nós mantemos com essas pessoas, nós vamos colhendo informações que vão sendo aplicadas na operação no dia a dia. Assim foi possível criar várias ferramentas para trazer um melhor conhecimento para esses empreendedores e para
a esfera social como um todo. Entre elas, o Programa do Desenvolvimento do Empreendedor Social, que é o PRODES, onde a gente faz masterclass trazendo profissionais para falar sobre determinados temas que dizem respeito à gestão de uma organização social. Então são 8 encontros de 3 horas e nesses encontros eles têm a possibilidade de conversar, de trocar ideias, de trazer suas dúvidas, suas questões e aprender, literalmente. Isso tem sido muito valioso, muito rico. Temos também o GIS, que é a Gestão da Inteligência Social, que é um programa do Instituto de ingresso à administração da instituição. A gente faz um reconhecimento de todas as fragilidades, de todas as dificuldades, de todos os pontos que precisam ser tratados naquela instituição e oferecemos as respostas para que eles possam evoluir e melhorar a forma de conduzir a sua organização. E temos também o Agente que Aprende, que são também aulas, são aulas únicas, que a gente faz aulas maiores, com 50, 60, 80 alunos, que são empreendedores espalhados pelo Brasil, aulas virtuais, falando também sobre temas que têm relevância para o setor social. Não, é sensacional que vocês conseguem, então, compartilhar esse conhecimento que ao longo desses anos foram adquirindo, né? E trabalhar com a diversidade de instituições no Brasil todo e também juntar essas ideias para cada vez trabalhar melhor. Maravilhoso, parabéns aí por esse trabalho. Né? Com certeza, e as respostas estão são muito mais evidentes do que a gente imagina. Basta que a gente dê a chance dessas pessoas falarem, porque elas têm muita experiência, né, André? Elas estão no campo, né? Elas estão no dia a dia. Vendo o dia a dia, e a gente precisa proteger esses líderes, porque são eles, em última análise, que fazem a diferença. Nessa vida existem pessoas que podem fazer e as que precisam que faça por elas. A gente tem que entender onde é que a gente se posiciona, na medida em que a gente tem saúde, educação, tem trabalho, tem condições de uma vida digna. A gente tem esse papel de fazer por aqueles que precisam que se faça por eles, dando a eles condições para que eles encontrem caminhos para migrar de onde eles estão para o lado que a gente está, para poder assim ter uma vida digna, uma vida normal, como a gente conceitua as nossas vidas, né? E pegando um gancho dessa sua última fala, o que você daria como conselho para alguém que queira, um empresário, um empreendedor ou uma grande empresa que queira colaborar com o Instituto da Criança? Como é que ela pode fazer para trabalhar, trazer um projeto ou para ela ser analisada? Porque muitas vezes a empresa quer muito ter um braço social, mas ela não sabe nem como começar, né? André, eu acho que a resposta para essa pergunta é muito simples. É uma questão das pessoas entenderem que é muito mais fácil do que parece praticar a responsabilidade social. Muitas vezes as pessoas acham que não tem tempo, que aquilo vai ocupar um espaço grande da sua vida e acabam adiando essa ideia. No entanto, se as pessoas dedicarem um pouco de atenção ouvindo o que tem no seu entorno, né? Você não precisa sair para a África ou para o interior do Brasil para fazer uma ação social. Você pode fazer uma ação social, às vezes, no teu prédio onde você mora, dentro da empresa onde você trabalha, ouvindo e percebendo quais são as dificuldades que as pessoas têm. E, a partir dessa dificuldade, entender como você pode direcionar um esforço utilizando algo que você conhece ou que você tem. Porque todos nós temos um poder muito grande a nosso favor. Nós temos, né, a nossa inteligência, o nosso conhecimento, as nossas relações, a nossa experiência, os nossos recursos financeiros, os nossos recursos materiais. Tudo isso são elementos que nós usamos a nosso favor todos os dias para desenvolver o nosso trabalho, a nossa profissão e progredir a nossa vida. E isso é maravilhoso e não tem nada de errado com isso. É maravilhoso mesmo. E a gente tem que ser grato por isso, mas essa gratidão tem que ter uma coerência na sua atitude. A gente tem que retribuir de uma forma que corresponda à dimensão da nossa gratidão, fazendo valer todos esses elementos, todos esses poderes que nós temos a nosso favor, converter um pouco, que seja 5%, 10%, 1%, mas que seja devolvido para aqueles que não tiveram as mesmas chances que nós. Porque eu não acredito que ninguém nada sozinho. A gente essa imagem do self-made man, por exemplo, eu questiono isso. Eu não acredito que ninguém se fez sozinho. Todos nós nos fizemos por uma série de condições, a começar a nascer com saúde.
Se você não tiver saúde... Já é uma bênção, não né? É? Quem nasce com saúde já é um privilégio. Você nasce andando, nasce falando, nasce com o seu cérebro funcionando. Você não escolheu para isso. Você não escolheu nascer na sua família, filho do seu pai, da sua mãe, no bairro XYZ, no país tal ou qual. E na medida em que você nasce dentro de um ambiente familiar que te dá condições de ter saúde, educação, alimentação, medicação e bons relacionamentos, você consegue se desenvolver e se tornar uma pessoa adulta, apta a ingressar no mercado de trabalho e ter uma condição de vida digna. E essa condição de vida digna é um privilégio. E é uma bênção que nós precisamos reconhecer com muita gratidão e com muita humildade, entender que temos que retribuir fazendo algo por aqueles que não tiveram as mesmas oportunidades que as nossas, usando esses poderes que nos foram concedidos para desenvolver a nossa vida e, por consequência, pode ser desenvolvido a vida de outras pessoas. E eu posso afirmar que tudo isso traz uma satisfação pessoal muito grande, porque a nossa felicidade ela não se limita à nossa própria existência. A nossa felicidade se amplia na medida que nós conseguimos compartilhar com o próximo a felicidade dele também. Então nós precisamos entender que nós somos agentes de transformação. Todo ser humano pode construir uma sociedade melhor e nós estamos no mundo para esse fim, para trazer para o mundo um mundo melhor. O nosso grande legado não é o dinheiro. Às vezes as pessoas pensam em dinheiro como solução. E a solução não é o recurso financeiro, a solução é a história que nós fazemos. Construir uma boa história de vida, ter um bom patrimônio de lembranças, é a maior herança que a gente pode deixar para os que vão ficar e para a nossa própria vida também, porque você chegar aos seus 90 anos e olhar para trás e ver que a sua história teve sentido, que a sua vida contribuiu para que o mundo ficasse um pouco melhor, isso vai trazer para você um reconhecimento que a sua vida valeu a pena. E a gente vive no mundo para ter sentido e não só para acumular. Maravilha, Pedro, adorei, achei que foi ótima essa nossa conversa, acho que o Instituto da Criança está fazendo um trabalho espetacular, acho que cada vez mais vocês estão divulgando, disseminando, né, essa cultura de empreendedorismo social, ajudando muitas famílias, ajudando muitas pessoas e fazendo um mundo cada vez melhor. Obrigado aí pela sua participação, acho que foi uma aula aqui importante. E quem quiser convidar e conversar e participar e estar junto com vocês, é só acessar lá, vocês têm um site, não é isso? Temos o site do Instituto, www.institutodacrianca.org.br, tem o LinkedIn, está no meu nome, Pedro Werneck, muito fácil, o Instagram também estou lá. E todos são muito bem-vindos e vai ser uma alegria ter cada um de vocês ao nosso lado. Com certeza foi um aprendizado ótimo essa nossa conversa. Se você gostou e quiser ouvi-la na íntegra e também as outras conversas que nós tivemos de temas super relevantes aqui para o nosso estado e para o nosso país, acesse as nossas redes sociais. Até a próxima.